Lei seca pode ficar mais rigorosa. Vou falar da desaposentação. E vou falar retroativo do juízo na justiça. Depois eu... Amazonas Medicals, ortopedia e dental, equipamentos e produtos médicos hospitalares e dentários, cadeiras de rodas, macas e camas hospitalares. Temos também bengalas, nebulizadores, medidores de pressão e toda a linha de produtos ortopédicos e odontológicos. Aceitamos todos os cartões. Amazonas Medicals, ortopedia e dental, Rua Galeano das Neves, loja 7, Centro, ao lado do Friburgo Shopping, 2522-7028. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Para montar ou modernizar seu escritório, não perca tempo. Procure a Expo Móveis. A Expo Móveis é a mais completa loja referencial em móveis para escritórios da região. Aqui a gente mostra. Lá na Expo Móveis você confere. Nossos móveis têm qualidade, design e beleza. E o pagamento você decide. Tudo em até 6 vezes sem juros no cheque pré. Aceitamos todos os cartões de crédito. Expo Móveis. Móveis para informática e escritório com preços imbatíveis. Entrega e montagem em toda a região. Bebedouros, cadeiras ergonômicas e racks para computadores. A Expo Móveis fica na Rua Galeano das Neves, número 20, loja 1, ao lado do Friburgo Shopping. Nosso telefone 2523-8949. Livre para todos os públicos. Tema: Direitos do Consumidor. Está muito vazio, o outro aí. Boa noite. Estamos dando início ao programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutor Lorival. Boa noite, Niedo. Boa noite, população friburguense. Estamos aqui nessa terça-feira, mais uma vez, com esse programa voltado ao interesse da população. Portanto, participe. Esse programa é feito para os senhores. Boa noite a todos. 2523-9705. Participe do nosso programa. Lei seca pode ficar mais rigorosa. Sou a favor, sim, de mais rigor nessa lei. Proposta do governo federal e do Congresso aumenta multas da lei seca e passa a aceitar outras provas além do bafômetro. Pois só seria contra quem já anda com a intenção de beber ao volante. Porém, no Brasil, as leis funcionam com 2 pesos e 2 medidas. Porque certas pessoas, usando de cargos ou da mídia, só querem as leis, os benefícios e não assumem as responsabilidades impostas pela mesma. Ela valerá para todos ou só para algumas pessoas? Fica aqui uma pergunta. O que vemos hoje são juízes, delegados e outros menos famosos dando carteirada. Como está o caso do ex-coordenador da Lei Seca, que atropelou diversas pessoas em Niterói, matando um. Ninguém sabe como ficou isso. Quem bebe e dirige transforma o seu carro numa arma. Então, a solução seria desarmá-lo, perdendo o direito ao carro. A multa atinge o pobre. O rico não está nem aí para o valor da multa. Deveria ser criada uma lei onde houvesse mais transparência na arrecadação do dinheiro arrecadado nestas multas. Isso porque
criaram uma indústria de multas, mas as estradas são uma porcaria. E cadê o dinheiro que se arrecada que o povo não vê? Realmente nós temos aí uma indústria, né, das multas e não se vê para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro não tem nenhuma demonstração pública. Ninguém sabe o que é feito com esse dinheiro. Para as estradas nós sabemos que não é, porque as estradas do nosso país é uma verdadeira porcaria, né, doutor Lorival? Pois é, Lido, essa questão hoje da multa, quer nos estacionamentos, nos centros urbanos, quer nos pardais, nas rodovias, isso realmente é lamentável, é vergonhoso. Nós temos caso aí concreto de que há convênio do Estado ou do município com algumas empresas e que essas empresas recebem por comissão. Então, ou seja, quanto maior o número de multas, maior é a sua arrecadação. E quando isso acontece, senhores, quem está prejudicado é o motorista. Há situações em que você passa no limite de 50 km, mas o pardal está faldado e você é multado, mesmo passando a 50 km por hora. Nos centros urbanos, a mesma coisa. Você estaciona, então virou uma indústria da multa. Se essas multas, realmente, como frisou o Nido, tivesse um retorno social, até seria aceitável. Porque é necessário que o trânsito seja disciplinado. Mas não se vê disciplina de trânsito. O que se vê realmente é um interesse maior de quanto pior, melhor. Ou seja, quanto maior o número de inflação, aumenta o número de arrecadação. Isso realmente é lamentável. Nós devemos lembrar que o brasileiro paga para usar as estradas de 3 formas diferentes. Primeiro são os pedágios que estão caríssimos. Se o senhor for hoje à região do Lago, você vai ver o absurdo que é cobrado daquele pedágio ali, de quem vai para Cabo Frio. E outros pedágios aí. Se você sai aqui de Friburgo ao Rio de Janeiro, são pagos 6 pedágios. Né? Ninguém aguenta mais isso. E além disso, o senhor está pagando agora no final do ano o IPVA do seu carro e ali está embutido um percentual que é justamente para a manutenção das estradas. E um detalhe, na conta do combustível, da gasolina, do álcool, do diesel, do querosene, está embutido um imposto chamado CID, que também, segundo desde a sua criação, seria para a manutenção dessas estradas. Ou seja, o senhor paga 3 impostos para poder trafegar. Ou seja, paga o imposto embutido do IPVA, paga o imposto embutido no CIT e paga, obviamente, os pedágios. Isso é um absurdo, senhor. Isso é uma vergonha, sabe? Não existe no mundo um país que tenha tanta desfaçatez de cobrar um valor 3 vezes para que o cidadão possa se locomover num espaço de tempo tão curto. Isso realmente é inaceitável. Eu tenho certeza que nenhum lugar do mundo se paga tanto imposto quanto em nosso país. 2523-9705. Participe do nosso programa. Desaposentação. Desaposentação pedida na Justiça pode render aumentos de até R$ 849,34, mas é preciso cuidado para evitar surpresas. A aposentadoria deixou de ser sinônimo de descanso há algum tempo. Números do IBGE de 2009 mostram que 1,1 milhão de aposentados estavam trabalhando com carteira assinada depois de começarem a receber benefícios da Previdência Social. São pessoas que acabam obrigadas a continuar contribuindo e, por isso, podem entrar na Justiça para pedir que os valores pagos a mais ao INSS sejam aplicados no aumento de seus benefícios. Ainda não existe uma posição única do Judiciário sobre o direito da desaposentação. O Supremo Tribunal Federal está analisando o caso para dar um parecer definitivo sobre o tema. Mas a Justiça tem se manifestado de forma favorável a milhares de segurados. Há decisões
em que os juízes concedem a troca de benefício, mas mandam os segurados devolverem tudo que estavam recebendo do INSS quando ainda trabalhavam. Essa prática, porém, já foi condenada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que considerou que o trabalhador não recebeu aposentadoria por meio de fraude ou má-fé. É o tipo de ação que não pode ser feita no achismo. E como há muitos detalhes que influenciam no cálculo, é sempre importante procurar alguém de confiança. Essa ação de desaposentação tem muitas decisões favoráveis. Provavelmente esse ano o STF deve se pronunciar para fechar isso aí. Agora, as pessoas que acham que tem direito de entrar com essa ação, que tem direito de entrar com essa ação, não pode entrar de qualquer maneira, não pode achar que tem direito, porque tem aí diversos detalhes que influenciam no cálculo. Então, é preciso ter cuidado, é preciso procurar uma pessoa de confiança, não façam de qualquer maneira, né, doutor Lorival? Pois é, em primeiro plano é necessário consultar um especialista, tá certo? Como o Nido falou, existem diversas nuances jurídicas envolvidas nesses cálculos e somente um advogado especializado poderá mostrar de uma forma clara e objetiva, ou seja, fundamentar de uma forma convincente a pretensão autoral. Então não é qualquer um que pode fazer isso. Como o Nido já frisou, há decisões em que os juízes determinaram conceder o benefício para determinar a devolução. Então, é muito importante ter cuidado para não incorrer nessa situação, porque, apesar do recebimento, esse recebimento não foi ilegal, tá certo? Era um direito garantido do aposentado, que se viu obrigado a voltar ao mercado de trabalho, porque os rendimentos auferidos com aposentadoria não foram capazes de manter o padrão de vida do aposentado. E isso acontece sistematicamente, e vou lhes explicar por quê. O senhor ou a senhora que paga sobre 10 salários mínimos e espera que se aposente com essa mesma base de cálculo, isso não é isso que acontece. O INSS usa critério diferenciado, a base de cálculo é diferenciada e que sua renda, na verdade, é suprimida de forma consubstancial, reduzindo-a a, no máximo, 2.670 reais, que é o valor máximo hoje do teto do piso, né, Nilo? Perfeito. E muitas vezes a pessoa não consegue sobreviver com esse valor e é obrigada a retornar ao mercado de trabalho. E essa situação é que deve ser considerada e a ação deve ser proposta por pessoas, ou seja, por advogados especializados nessa área, para que o aposentado não seja surpreendido com alguma decisão que não lhe seja favorável. Esse é a nossa orientação. A questão já está sendo praticamente pacificada, porque há decisões no Brasil inteiro reconhecendo esse direito, e que o Supremo, diante da quantidade de processos que encontram-se hoje em julgamento, o STJ está aguardando para um julgamento formal, geral, de tudo isso, ou seja, seja emitido o que nós chamamos de... Como é que é o nome, rapaz? Me passou agora, esqueci o nome. Súmula vinculante. Súmula vinculante. Então, essa súmula vinculante, o que é súmula vinculante? A súmula vinculante determina que todos os juízes das instâncias inferiores em todo o Brasil sigam a determinação do STJ. Então, é isso que está se aguardando para ser julgado, talvez seja levado à sessão ainda em 2012. É isso aí. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe do nosso programa. Os senhores já sabem, o programa Em Defesa do Consumidor vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 19h30. E também agora temos o programa Em Defesa do Consumidor, todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas, na TV comunitária. E não percam também lá na TV comunitária, às quinta-feiras, a partir das 14 horas.
Retroativo no piso da justiça. Esse assunto aqui eu achei importantíssimo, são coisas até que às vezes passam despercebido pelas pessoas no seu dia a dia. É uma ação, a ação pode obrigar patrões a pagarem o reajuste dos salários de 2011. Os representantes dos trabalhadores prometem ir à justiça para garantir que o piso regional do Estado do Rio seja reajustado de forma retroativa a janeiro, o que garantiria o pagamento de um adicional a cerca de 2 milhões de profissionais. A proposta que chegou à Assembleia Legislativa do Rio determina que o aumento vale a partir do mês de março, agora que vem. No ano passado, o mesmo foi feito com a correção entrando em vigor em abril. Então, esse ano vai valer a alteração do piso dos trabalhadores a partir de março e ano passado valeu a partir de abril. Isso fez com que a Central Única dos Trabalhadores movesse uma ação pedindo a diferença. Os reajustes devem ser feitos de 12 em 12 meses. Como o governo deixou uma brecha de 3 meses em 2011, acabou gerando um prejuízo aos trabalhadores. Em caso de vitória, a conta da diferença ficará nas mãos dos empregadores, que poderão buscar um ressarcimento do governo estadual na justiça, se assim o desejarem. Então, doutor Lourival, está bem explicado o que está acontecendo. Todo ano o governo não dá mais a diferença do aumento em janeiro. Passa para março, passa para abril, dá o mês que ele quer. E os aumentos têm que ser de 12 em 12 meses, eles entraram com uma ação e estão questionando essa diferença. Pois é, Lido. Para o senhor que está nos assistindo, a senhora, pode parecer pouco uma diferença de 6% a 5% do salário do trabalhador. Mas se nós levarmos em consideração, multiplicarmos essa diferença por 1 milhão, 2 milhões de trabalhadores, o que é que isso representa, né? Então, é uma importância bastante relevante e que, portanto, não pode trazer prejuízo ao trabalhador, porque se o governo usa como base de cálculo o mês de janeiro e só faz aplicação a partir de março ou abril, são 3 a 4 meses, né, de perda, né? E isso é bastante significativo quando nós podemos considerar uma inflação anual de a média de 6% ao ano. E essa perda de 6% para o trabalhador mensal é bastante significativa e que não poderia ocorrer jamais. Mas o governador, na sua malandragem costumeira, tenta passar a perna do trabalhador, suprimindo esse reajuste, pelo menos por 2 ou 3 meses. Isso não pode acontecer e eu tenho esperança de que a ação movida pela Central Única dos Trabalhadores possa sair vitoriosa desse pleito, porque é um absurdo o poder público não cumprir com uma determinação legal. Com um sentimento de alívio e confiança, tomei conhecimento da sensata decisão do Supremo Tribunal Federal de reiterar os compromissos que o Conselho Nacional de Justiça tem com a sociedade brasileira e garantida pela nossa Carta Magna. Mas uma alegria com o gosto amargo. Fiquei surpreso com o percentual de votação. A honestidade venceu, mas o placar foi vergonhoso, 6 a 5. Com a decisão, ainda que apertada, ganharam a justiça, a sociedade e a democracia, e perdeu a impunidade. O STF estabeleceu, fora de qualquer dúvida, que cabe ao CNJ cumprir as atribuições previstas na lei que o criou. Vale dizer, tem a obrigação de verificar se qualquer magistrado de qualquer tribunal está praticando corporativismo ou outros malfeitos. Que agonia eu sinto vendo o nosso Supremo Tribunal Federal perdendo dias para julgar se é correto ou não o julgamento dos magistrados
pelo Conselho Nacional de Justiça. Que barbaridade tal tema ser colocado no Supremo. Tantos processos importantes para serem julgados e engavetados à espera da prescrição. O dos mensaleiros é para ser julgado, está sendo um grande dilema. Como conseguir livrar os amigos desse imbróglio? Afinal de contas, o STF está para fazer justiça ou para defender os amigos? Essa é a dúvida do povo brasileiro, doutor Lorival. Niedo, isso é um tema polêmico. Eu te confesso que assisti o primeiro julgamento, quando foi pedido vista, e fiquei surpreso com a ênfase de alguns ministros para cercear um direito legalmente assegurado pela Constituição Federal. Eu acho que é inaceitável a ideia de que num país democrático de direito, algum cidadão possa se sentir no direito de que os seus atos, as suas ações, não sejam cobradas por um órgão superior. Ou seja, que não tenha a dar satisfação dos seus atos a ninguém. Isso fere o princípio de que todos são iguais perante a lei, garantido pela Carta Magna do país. Obviamente que esse posicionamento estaria ferindo diretamente a maior lei do nosso país. Estaria ferindo, por conseguinte, esse princípio e gerando uma insegurança jurídica permanente para os demais cidadãos. Ora, nós sabemos que errar é humano. O juiz, o magistrado, é um ser humano, é um agente público que passou no concurso e exerce um cargo de confiança em prol das garantias constitucionais de cada cidadão brasileiro. Mas é necessário termos cuidado, porque alguns desses juízes alguns desses agentes públicos usam o cargo para oferir vantagens indevidas. Devo lembrar aos senhores que pelo próprio levantamento do CNJ, existem mais de 120 juízes envolvidos nos mais diversos cometimentos de crimes. Então é necessário, senhores, que tenha um órgão fiscalizador para que a justiça seja realmente vista com respeito, que tenha a sua dignidade permanente. E a coisa não poderia ser vista como estava acontecendo, que o magistrado poderia fazer tudo, era julgado pelos seus pares, muitas vezes com um certo corporativismo, que nós sabemos que existe, e o direito, a justiça, ficaria relegado ao segundo plano. Eu acho o seguinte, que quando o ser humano, independentemente da sua função pública ou do cargo ocupado, cometa algum erro, tem que ser punido. Afinal de contas, nós vivemos no Estado democrático de direito. Então, foi acertado esse placar. Eu acho que talvez alguns ministros que votaram contra não tenham ficado muito à vontade em olhar para os seus familiares, para os seus amigos, porque realmente, dito, era vergonhoso se não tivesse um órgão máximo nesse país para coibir alguns excessos praticados por algum agente público, especialmente membros do Poder Judiciário. É isso aí. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe do nosso programa. Fiscalização da FAOL. O prefeito Sérgio Xavier sabe que nunca houve, por parte do poder concedente, uma fiscalização da aplicação ou revisão do contrato da FAOL. Oligopólio e monopólio do transporte público no município. A população espera agora que o governo municipal haja de acordo para que se realize uma melhor prestação desse serviço. Urgente a exigência da desativação da estação de integração e aumento da frota de novos e modernos ônibus. E também, por não uma nova licitação para que outras empresas possam também prestar esse serviço diversificado no município. Todos os usuários têm noção de que esse oligopólio ou monopólio só causa desvantagens para melhor prestação do serviço do transporte coletivo municipal.
Os lucros dos controladores da FAO só aumentam em detrimento do péssimo serviço que prestam ao município. Gente, isso que eu estou colocando aqui é a expressão da verdade. Isso aí nós vemos o dia a dia acontecer. Cada dia esses veículos da FAO estão em piores condições. Dia desse eu vi aí na imprensa uma senhora que foi mordida dentro de um veículo da FAO por uma aranha. Você entra nesse veículo da FAO, dá nojo de você ver esses veículos. O desconforto que esse povo friburguense, que é obrigado a usar os ônibus da FAO, sofrem no seu dia a dia. Então, está na hora do prefeito Sérgio Xavier fazer alguma coisa, mandar ver esse contrato, rever esse contrato, enfim, chamar essa concessionária e botar essa concessionária no lugar dela, que ela já está aí há 50 anos e tem obrigação de atender a população friburguense, atender e atender bem, porque ganha para isso, e a passagem de Nova Friburgo não é barata, não, senhor. A passagem de Nova Friburgo é uma das passagens mais caras que nós temos no estado. Né, doutor Lorival? Pois é, Nido, e isso é lamentável, porque o serviço prestado, desculpem, por essa empresa é de péssima qualidade. Os senhores assistiram o programa passado, eu tive a oportunidade de trazer a informação de que eu assisti pessoas no ponto de ônibus, chovendo, e o motorista passou e não pegou as pessoas no ponto. Isso é um desrespeito para com o cidadão, senhores, porque o cidadão não está pedindo nenhum favor, ele está exigindo um direito que lhe é garantido por lei, ou seja, um transporte coletivo de qualidade. Então, se o motorista está de mal com a vida, talvez porque ganha mal, mas ele tem a obrigação de dar à sociedade uma satisfação do seu serviço. Não pode deixar as pessoas no ponto de ônibus esperando, somente chovendo, idosos, senhoras, é um absurdo. Hoje mesmo, ontem, mais um fato aconteceu no Friburgo, do ônibus passar no ponto e não pegar os passageiros que ali estavam. As pessoas nos ligam reclamando constantemente. Nós vamos estudar essas reclamações, vamos juntar as suas e encaminhar ao Ministério Público, pois isso não pode acontecer. Isso é um desrespeito com o cidadão. Volto a repetir, senhor motorista, se o senhor não está satisfeito com o emprego, saia. Mas não pactue com esse ato desrespeitoso da empresa para com os cidadãos. As pessoas que estão no ponto de ônibus querem pagar suas passagens, devem ser tratados com respeito e não da forma como está acontecendo ultimamente em Nova Friburgo. Seu Manuel do Campo do Coelho, obrigado aí pela sua participação no programa, e ele colocou: Niedo, alguns motoristas da FAO não têm o menor respeito pelas pessoas. Ontem, dia 6/2, estava no ponto de ônibus em frente à Freelog, quando se aproximou o ônibus da linha 340, Campo do Coelho Centro. Quando fizemos sinal, o motorista fez sinal para pegar o outro ônibus. Só Niedo, que aquele ônibus estava vazio, enquanto que o outro estava lotado. Ao chegar na rodoviária, fiquei esperando 40 minutos para embarcar. Isso é um absurdo. Com certeza, senhor Manuel, concordo plenamente com as suas palavras. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito. A gente tem hora que a gente nem sabe mais de que é falta isso tudo que fazem, né, doutor? Pois é, Niedo, mais uma. Eu assisti essa cena em frente àquele ponto da padaria Ouro Preto. Eu assisti a cena, anotei a série e o número da placa do ônibus e mostrei aqui a semana passada. Mais uma reclamação de um cidadão que se sentiu desprestigiado, desrespeitado no seu direito de ir e vir, porque se o ônibus estava vazio, a obrigação do motorista era parar. Porque, afinal de contas, repito, ele ganha para isso. O trabalho dele é aquele, transportar as pessoas. E as pessoas não estão pedindo favor, senhores. Estão pagando a sua passagem, estão exercendo o seu direito de cidadania. Portanto, tem que ser respeitado. E isso não vem ocorrendo ultimamente pela concessionária de serviço de transporte coletivo de Nova Friburgo. Lamentável. 2523-9705. Nós vamos ter agora aí, no dia 18, o Carnaval de Nova Friburgo, que algumas pessoas contra, algumas pessoas a favor,
Todo mundo tem o seu direito de concordar e discordar, e cada um tem as suas colocações. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito, porque esse assunto não é aqui para o meu programa. Agora, o que eu queria deixar aqui registrado e, ao mesmo tempo, pedir ao prefeito Sérgio Xavier, primeiro, existe a necessidade de poda nas árvores da Avenida Alberto Braulio. Porque, se os senhores prestarem atenção, aquelas árvores estão todas grandes e aqueles carros alegóricos vão ter problemas com aquelas árvores na Avenida Alberto Braulio. Então, existe essa necessidade. Fica aqui um pedido, um alerta para o prefeito Sérgio Xavier determinar que isso seja feito. E precisa ser também feito a nivelação do seu piso, onde consta diversos buracos, tem diversos buracos, diversos altos e baixos no piso da Avenida Alberto Braulio, e que coloca em risco até a integridade física dos sambistas que vão desfilar nas escolas de samba e as pessoas que não vão, que também vão passear na Avenida Alberto Braulio. Então, esses dois fatos, eu vou deixar um alerta aqui do Programa em Defesa do Consumidor, não podem deixar de ser feitos. São duas coisas que vão dar problema na Avenida Alberto Braulio se essas duas obras não forem realizadas. Né? Pois é, Nito, você imagina um carro alegórico, alguns deles com até 2 metros de altura, a pessoa está sobre aquela plataforma, de repente passa uma ondulação, é obrigado a fazer uma freada brusca, que pode acontecer com esse sambista, né? Ser projetado ao chão. Ou o carro ficar preso, né, nas galhos, e o carro puxar o galho quebrar e cair na cabeça de alguém. Então, é uma situação que deve ser vista com cuidado e que ainda há tempo das autoridades tomar as providências necessárias para evitar acidentes imprevistos. É isso aí, Nilton? É isso aí. 2523-9705. Participe do nosso programa. Eu quero falar agora sobre o memorial de 12 de janeiro de 2011. Não sou contra o memorial, absolutamente. Mas, no meu entendimento, o local não foi adequado. Não concordo com os nomes dos falecidos expostos ao público, até porque foram vítimas dos poderes constituídos. No domingo passado, a Praça do Memorial, que fica em frente aos bares, estava superlotada. O jogo do Flamengo e Botafogo estava passando na televisão e acontecia o ensaio do bloco Rastafari, se eu não me engano. No local havia muita gente e no memorial de 12 de janeiro, em sua base, as pessoas estavam sentadas e até recostadas com copos e garrafas de cerveja, uma bagunça generalizada, uma falta de respeito inadmissível. No local não havia nenhum guarda municipal para coibir aquela falta de respeito, pois a guarda dos bens públicos é de responsabilidade do município. O município está divulgando que já está existindo uma fiscalização para que as empresas regularizem os seus alvarás de funcionamento. Tudo bem, acho correto, todo mundo tem que ter o seu alvará de funcionamento. Agora, eu gostaria de saber do município se vai liberar alvará de funcionamento para as calçadas de Nova Friburgo, como é o caso dos bares na Praça do Suspiro, na Rua Portugal, no Paissandu e nas calçadas das lojas que expõem as suas mercadorias. Enfim, para esses locais públicos vai ter alvará de funcionamento, porque eu entendo que o alvará é para as empresas funcionarem. Tem lá o bar tem o alvará e vai funcionar dentro do seu estabelecimento. Mas na rua, nas calçadas, como é o caso do Suspiro, aquilo ali é uma aberração. E, em consequência daquela bagunça generalizada que acontece na Praça do Suspiro, agora, com o memorial de 12 de janeiro, coitado daquele memorial. Primeiro que não existe nenhum respeito às pessoas que vieram a falecer em função da tragédia. Segundo que faz o que quer naquele memorial, como aconteceu no domingo. Eu não estou dizendo porque alguém me falou, eu moro perto dali e vi o que eu estou dizendo.
Então é um absurdo se inaugurar um memorial, querer homenagear as pessoas que vieram a falecer por culpa dos poderes constituídos, e não se tem nenhum respeito a nada, nem a obra, nem o memorial e nem as pessoas falecidas. Foi aquilo que se viu lá no domingo. Construir o memorial, tudo bem. Entregar ao município, tudo bem. Agora, fazer respeitar aquele memorial, acredito eu, que é obrigação do município. E é aquilo que nós estamos vendo ali. É triste se ver uma situação daquela, como foi vista por mim no domingo. Eu fiquei realmente revoltado, doutor Olival. Pois é, eu acho que quando você tenta homenagear os mortos por uma tragédia tão inesperada como a que aconteceu em 2 de janeiro de 2011, deveria ter havido por parte das autoridades um cuidado na localização desse memorial. Eu também concordo com você que o memorial, no local em que foi colocado, ele é visto de uma forma até desrespeitosa para com os familiares dos falecidos. Porque realmente aquilo é usado para as pessoas encostar o pé, copos, garrafas de cerveja. Não há o sentimento de menor respeito, pelo contrário. Eu acho que a proposta foi boa. O memorial, tudo bem, mas realmente a sua localização, a meu ver, é bastante questionável. Porque realmente, senhores, aquele barzinho ali, às sextas e sábados, fica lotado, entendeu? As pessoas que frequentam aquilo ali sequer leem o nome das pessoas, bota o pé no memorial, joga cerveja quente, joga lá no... Então, virou uma bagunça. Então, acho que esse sentimento que deveria representar aquele monumento deixou a desejar e perdeu a sua finalidade social para a qual foi erguido. Eu também compartilho com o seu posicionamento. É isso aí. 2523-9705. Participe do nosso programa. Dona Helena do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. O programa de vocês presta relevante serviço ao povo. Eu queria fazer, Niedo e doutor Lorival, o meu protesto contra o descaso que o governo do Estado está tendo com a educação. Eu tenho uma filha de 16 anos que estuda no Colégio Estadual Galdino do Vale, no final da antiga Rua Baronesa. Com a tragédia de 2 de janeiro, os alunos foram colocados provisoriamente no Brizolão de Olaria. Salas sujas, sem privacidade, falta de professores e etc. Agora mesmo, que estava tudo pronto para voltar ao Galdino, na sede antiga, eles avisaram que por hora nem aula tem. Doutor, que bagunça. Está falando assim, que bagunça. Isso é a preocupação das autoridades com a educação das nossas crianças. Lamentável. Sem maiores, não merece qualquer comentário, porque eu tenho certeza absoluta que a população friburguense pode tirar suas conclusões a respeito. Senhor Adalberto de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, a revolta é tão grande em relação à classe política de Friburgo que eu tenho feito campanha para que ninguém vote nas próximas eleições. Desculpe. Porque Niedo e doutor Lorival, votar nesses que aí se apresentam para representar o povo é sofrimento demais. As pessoas de bem como você e o doutor Lorival não querem se meter nisso, porque pessoas de bem iguais a vocês têm medo de terem que se submeterem e participarem daquele teatro que é a Câmara de Vereadores. O senhor Adalberto colocou perfeitamente, aquilo é realmente um teatro, né, doutor? Nossa Senhora. Eu concordo, senhor Adalberto, plenamente. E muitas vezes parece com um circo. É só botar a lona. Se botar a lona, vira assim. Em algumas situações é muito parecido. Senhor Carlos do Centro, a política de Friburgo virou uma chacota. O Jorge Carvalho, que nunca fez nada, agora se lança candidato a prefeito pelo PT do B. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Senhor Marcos André do Parque Imperial, Niedo, estou muito insatisfeito com os serviços
Frioline. Eles deveriam respeitar mais os consumidores. Nos deixa horas no telefone, mofando sem atendimento. O trabalho que eles prestam é de péssima qualidade. Seu Marco, tem que deixar a hora mofando no telefone. O trabalho de péssima qualidade, o senhor paga, tem que questionar, né, doutor Loreval? Com certeza, Dito. E esse tipo de procedimento é condenável, inclusive a lei regulamentando esse tempo de espera, tá certo? E as empresas não se ajustaram até hoje, tá certo? Então, compete ao senhor registrar a insatisfação, provar quanto tempo ficou e ingressar como ação jurídica, inclusive é passível de dano moral esse tipo de atendimento. Ou então, procurar uma outra concessionária, porque realmente é inaceitável o tipo de serviço que algumas empresas estão prestando em Nova Friburgo. Então, 2523-9705. Eu costumo dizer aqui no programa, da Rádio Comunidade, que é todas as quintas-feiras, às 14 horas, o programa em defesa do consumidor, eu costumo dizer na rádio, dizer aqui, que realmente, no meu entendimento, Nova Friburgo é uma cidade atípica e acontece coisas que a gente realmente não consegue captar, não consegue entender. Eu, no programa passado da rádio, eu coloquei uma situação que o senhor Wanderley Hugo Patuelli foi aprovado no concurso de 2007 e tomou posse como encarregado de turma. No dia 31 de janeiro agora, teve uma reunião marcada pelo secretário de Esporte para apresentar o pessoal, o seu secretariado lá da Secretaria de Esporte, e ficamos surpresos quando foi apresentado o senhor Wanderley Patuelli como responsável pelas quadras desportivas do município. Ora, se o senhor Patuelli fez prova para chefe de turma e tomou posse, entendo eu, ele deveria estar na secretaria correspondente, que ele fez o concurso, e assumir seu cargo de chefe de turma. Agora, fazer concurso para chefe de turma e vir trabalhar na Secretaria de Esporte, fora da função do que foi feito com o concurso, no meu entendimento, isso é desvio de função. E no meu entendimento, posso estar até errado, isso para mim é crime. Aí, as pessoas ficam irritadas, ficam zangadas, quando a gente vem aqui e diz a verdade, e mostra a verdade. Por exemplo, dentro da prefeitura nós temos pessoas que são encarregados de turmas. Mas sabe como é que eles são encarregados de turma? Foram nomeados para encarregados de turma, não é concursado, foram nomeados. E nós também sabemos que existem pessoas que fizeram concurso para encarregado de turma, passaram e não foram chamados. A pessoa que é nomeada no cargo de chefe de turma está tomando a vaga da pessoa que fez o concurso. Gente, isso não pode existir, isso não pode acontecer. A preferência de quem fez o concurso não é quem está nomeado, mas acontece isso. E acontece tantos outros casos dentro da prefeitura, dentro dos órgãos públicos, de pessoas que nomeadas em cargos de pessoas concursadas que não estão nomeadas. Pessoas nomeadas, pessoas que tomaram posse para um cargo que fez concurso e trabalhando em outro setor. E não existe criança, não existe ninguém que não saiba das coisas. Então, se a pessoa fez um concurso para encarregado de turma e tem um salário X, e se a pessoa está em outro setor ganhando um salário Y maior do que aquele de encarregado de turma, isso na pior das hipóteses não é uma coisa regular. Isso é uma grande irregularidade no meu entendimento. Então, foi isso que eu coloquei no programa de quinta-feira e estou colocando aqui hoje de novo, e é a minha posição. É a minha posição dentro da lei, dentro da moralidade, dentro da coisa como tem que acontecer corretamente. Existe uma porção de coisa errada, tá bem, existe uma porção de coisa errada. Mas não é porque existe uma porção de coisa errada que eu vou concordar com as coisas erradas, que eu vou deixar de mostrar as coisas erradas. Não.
As coisas podem estar erradas, podem não querer corrigir, mas eu, como cidadão, tenho o meu direito de vir aqui mostrar e até denunciar como cidadão. E é isso que eu estou fazendo. Doutor Loirão. Senhores, realmente, quando as pessoas estão lidando com a coisa pública, deve haver um respeito. Quando um cidadão se inscreve para um concurso público, é porque o município está precisando daquele trabalhador ao exercício daquela atividade para o qual foi aberto aquele concurso. Se existe a vaga, tem que ser preenchida. É inaceitável que haja vaga para uma determinada atividade profissional, para um determinado cargo público. As pessoas façam o concurso, tomam posse para aquele cargo, mas por uma questão política seja remanejada para um outro cargo, é necessário se verificar se no cargo de origem a pessoa está recebendo salário também, para não haver acumulação de salário. É necessário se verificar se aquele cargo está vago, porque no caso em espécie, há informações seguras de que algumas pessoas foram nomeadas para cargos que estavam vagos e que as pessoas concursadas, embora tomaram posse, não foram exercer atividade no cargo para o qual foram concursados. Isso, a meu ver, também é ilegal. Porque, volto a repetir, senhores, o gestor público, ele é obrigado a cumprir o que determina a Constituição Federal. A lei maior do país. E a lei determina que esses atos sejam revestidos da mais perfeita consonância com a lei. E muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, isso não vem acontecendo com o gestor público. Ou seja, a moralidade administrativa está sendo suplantada por interesses políticos. E isso realmente é inaceitável. Mas, isso é Brasil. É isso aí. 2523-9705. Senhor Luiz do Cordoeira, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Sábado, Niedo, eu e minha esposa fomos à noite à Praça do Suspiro. Lá nos deparamos com um carro da Câmara Municipal a serviço do vereador Marcos Medeiros. Isso é um absurdo. Num sábado à noite, carros da Câmara a serviço de vereador que nada fazem pela cidade e pelo povo. Olha só, as denúncias do povo. Pois é, Nido. As pessoas hoje, os celulares, né, conseguem fotografar, filmar. Então, cada cidadão tem que fiscalizar os seus tributos. A melhor forma, senhores, se os senhores vê qualquer autoridade pública usando um bem público indevidamente, fotografe, filme, ou mande para a Câmara de Vereadores, que é o órgão competente, ou encaminhe ao Poder Executivo, ou denuncie ao Ministério Público. Ou encaminhe para aqui para o nosso programa, e nós vamos mostrar a foto no ar. O que não pode realmente é esse tipo de ilegalidade, até porque o dinheiro que abastece as viaturas cedidas aos nossos vereadores são pagas com os nossos impostos. E isso realmente não pode acontecer. Dona Lili, líder comunitária. Obrigado, Dona Lili, pela sua participação. Vamos ter que mudar de cidade, ou vamos ter que mudar de concessionária de transporte, porque a FAOL, infelizmente, Niedo, presta um péssimo serviço à população. Niedo, quero que você entre em contato comigo. Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado, Lili, eu vou entrar em contato contigo para... Senhor Antônio Carlos do São Jorge, parabéns pelo programa. Niedo, esperar alguma coisa desses nossos políticos é viajar à burrice, porque já estamos caminhando para o 2º ano da tragédia do dia 12 de janeiro e nada praticamente foi feito. Casas populares ainda não fizeram nenhuma.
Aluguel social, temos quase 2 mil famílias sem receber. Financiamento para os empresários que tiveram prejuízo, não houve quase nada e etc. Niedo e doutor Lorival, sabe para que servem as tragédias? Para os pesão da vida tirar proveito. Perfeito. Sua colocação, seu Antônio Carlos. Dona Edna do Pericê. Obrigado, parabéns pelo programa. Niedo, fiquei sabendo que quem é responsável pela manutenção do jardim da Câmara Municipal é o cunhado do prefeito Sérgio Xavier, o André, secretário do governo. Você sabia? Não sabia disso. Dona Edna está colocando, eu não sei. Repete aí, né? Dona Edna diz que o responsável pela manutenção do jardim da Câmara Municipal é o cunhado do prefeito Sérgio Xavier, o André, secretário de governo. Você sabia? Eu não sabia nem... Mas através de empresa, através de prestador de serviço? Não, aqui não diz. Eu não sabia nem que o André era cunhado do prefeito? Cunhado do prefeito Sérgio Xavier. A população sabe tudo, né? Dona Edna está colocando, para mim, fiquei surpreso. Né? Obrigado pela informação, dona. Muito obrigado. Senhor Wilson do Centro. Niedo, por que a carteirinha do idoso, ao invés de ser feita na FAOL, porque lá na FAOL nós sofremos constrangimento, não é feita em órgãos da prefeitura? Inclusive, Niedo, a prefeitura deveria ter mais pontos de atendimento aos idosos que merecem respeito. Seu Wilson, essa sua colocação é perfeita. Logicamente, as carteirinhas não tinham que ser feitas dentro da FAOL. O município tem que ter um órgão, não é, doutor Lorival? Para fazer esse atendimento e fazer essas carteirinhas. É a mesma coisa do Vale Transporte. O Vale Transporte não pode ser confeccionado e comercializado pela FAOL. A ABAC, nós temos uma ação coletiva contra isso, com o doutor Lorival, que é o patrono. É a mesma coisa do Vale Transporte. Não pode ser feito dentro da FAOL, concorda? Claro, amigo. É mesmo que entregar a raposa para cuidar dos ovos. Ele vai reduzir o máximo e criar constrangimento para os idosos. Essas carteirinhas deveriam ser feitas ou por uma empresa terceirizada ou por uma secretaria especializada, talvez de assistência social ou de transporte do município. Isso sim, e não deixar o cargo da FAOL, porque várias pessoas já declararam, já me procuraram para informar que estão sendo constrangidas na FAOL quando vão solicitar sua carteirinha de idoso. Entendeu? Isso realmente é um absurdo. O local está errado, quem tem que confeccionar é o município, claro. Não é a FAOL. O senhor Roberto, lá do Califórnia, disse que Jorge Carvalho, como prefeito, é o mesmo que um navio ancorado. Não vai nem para frente, nem para trás. É uma vergonha. Senhor Roberto, é uma vergonha mesmo. Perfeita a sua colocação. Senhor Juarez de Olaria. Juarez está sempre ligando, né? Obrigado, Juarez, aí, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, essa denúncia contra o Vanderlei Patuelli é verdadeira? E mais, na sexta-feira, ele detonou você na prefeitura, falou que você está falando mal dele porque perdeu a boquinha na liga. Eu sei porque trabalho na prefeitura e ouvi tudo. Você é muito melhor que ele. Obrigado, Juarez. Deixa eu lhe informar. Primeiro, eu não estou falando mentira. Quem anunciou que ele trabalha na Secretaria de Esporte e é o coordenador do ginásio municipal foi o próprio secretário numa reunião que o próprio secretário convocou. Eu nem estava presente nessa reunião, que a reunião, apesar de ter recebido o convite, foi num horário que eu estaria aqui no programa e a minha agenda às terças-feiras, a preferência do programa em defesa do consumidor, por isso não pude comparecer. Não deixei de comparecer porque não quis, não pude. Bom, primeiro, então quem apresentou o senhor Vanderlei Patuelli como fazendo parte da Secretaria de Esporte foi o próprio secretário. Segundo, está publicado na imprensa que ele fez o concurso e tomou posse para encarregado de turma. Também não tem mentira nenhuma disso aí, porque está publicado na imprensa. Então está publicado na imprensa que ele fez o concurso e tomou posse.
e está notificado, denunciado pelo secretário de Esporte, que ele trabalha na Secretaria de Esporte, e todo mundo que lá trabalha sabe que ele trabalha lá. Então, as duas coisas que eu coloquei são perfeitas. Se alguém tem alguma condição de provar o contrário ou desmentir, é só vir a público e fazer. Segundo. Terceiro, que quando o senhor disse que ele colocou aqui que eu perdi a boquinha, olha, a Liga Friburguense de Esporte não tem nenhum ganho. Nenhum ganho. Eu vivo dentro da Liga Friburguense de Esporte há cerca de 20 anos. Lá não tem nenhum ganho, lá ninguém ganha nada. Os clubes que estão filiados lá hoje não têm nenhuma condição de pagar nada, não pagam nenhuma mensalidade, não pagam nada. As despesas que eu tenho na Liga hoje, tem umas despesas mínimas. Lógico que a despesa mínima a gente não pode ficar livre dela. Essas despesas mínimas, quem banca sou eu e tenho o recibo disso tudo. Então, a Liga não é boquinha. A Liga ganhou através de uma lei municipal R$60 mil para tocar o esporte de Nova Friburgo. E foi repassado 20 mil, foi prestado conta, de repente, o ex-secretário, graças a Deus, que ele é ex-secretário da Liga, da Secretaria de Esporte, tentou imacular o meu nome, acompanhado de um apresentador de programa aqui da TV Focus, e coitado deles dois. Não chegaram a lugar nenhum, porque para se denunciar alguma coisa tem que se provar. E não houve nada de irregularidade, tudo está correto, tudo tão correto que até hoje é dia 7 de fevereiro, eu não fui chamado a lugar nenhum para prestar nenhuma informação. É porque a prestação de conta está correta. Agora, existem as ações que eu ingressei contra o ex-secretário de Esporte, contra o apresentador aqui do programa da TV Foco, e que estão na justiça. E vamos aguardar a justiça. Quem vai decidir, isso é a justiça. Quem vai dizer quem está certo e errado é a justiça. Até agora, não tem ninguém certo, também não tem ninguém errado. E quando eles vieram para a televisão para imacular o meu nome, coitado, eles foram infelizes, foram pobres de espírito, e hoje eles são réus em 5 processos. E que vai ter um final. A justiça tarda, mas não fala. Então, quando falam que eu perdi a boquinha da Liga, eu não perdi boquinha de lugar nenhum, porque os 20 mil reais que chegaram foi prestado conta. E os outros, se viessem, não vieram porque o secretário de Esporte tentou imacular a minha imagem, que não conseguiu, mas isso aí está tudo na justiça. A justiça vai decidir isso aí. Ele, coitado, falar a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. O que eu estou trazendo a público é a pura verdade, está aí provado. Obrigado aí, senhor Juarez, pela sua participação. Né, doutor Lorival? Pois é, amigo, eu fico triste quando eu vejo esse tipo de picuinha, né? Uma coisa que deveria ser resolvida de uma forma mais pessoal, né? Tentar denegrir a imagem das pessoas a público é tão desagradável, até porque consta aí nos anais da Liga Friburguense que o próprio senhor Vanderlei fez parte dos quadros da Liga Friburguense. Foi, né? Presidente algumas vezes. Pois é, então é chato esse tipo de coisa, desagradável. Sinceramente, eu fico triste. Será que quando o Vanderlei era presidente da Liga, ele também estava na boquinha? Que ele está dizendo que eu perdi a boquinha. Então, quando ele por lá passou, que ele foi presidente da Liga, ele também deveria estar numa boquinha naquela época, né? Não sei. Não sei se naquela época tinha boquinha, porque na minha época não tem boquinha. Senhor Cláudio da Conselheiro Júlio Zarpe Olaria. Miedo, essa Secretaria de Olaria é inexistente e inoperante. Desde o mês de novembro de 2011, que a nossa rua não é varrida. A Conselheiro Júlio Zarpe e a Avenida Júlio Antônio Turli não são varridas nunca. Secretário de Olaria é filho do vereador Reinaldo Rodrigues. Tudo é política, tudo é política e tudo é, o senhor esqueceu de acrescentar, e tudo é nepotismo, né?
Se é assim, está caracterizado o nepotismo. Está caracterizado, não está? Senhor José Luiz do Centro, parabéns pelo programa. É impressionante a falta de atitude do governo municipal. Entra prefeito, sai prefeito e nenhum deles toma iniciativa de nada. As ruas estão todas esburacadas, bueiros entupidos, iluminação é a pior de todas as cidades que eu conheço e o poder público municipal, que tem a obrigação de fiscalizar as concessionárias, nada fazem. Niedo e doutor Lorival, eu estou muito desanimada com a nossa cidade. E muita gente está, e eu também, seu Zé Luiz. Senhor Elcio, do PDC, parabéns pelo programa. Por que vocês estão de parabéns? Niedo, a nossa cidade não tem crédito nenhum, mesmo com as autoridades estaduais e federais mesmo. Veja só, Niedo, o caso do prédio do INSS no centro da cidade. Eles estão há 1 ano enrolando o povo com aquela obra de igreja a passos de tartaruga e agora inauguraram só a parte de baixo, submetendo ao povo as filas intermináveis e cansativas. Será que não temos políticos em Friburgo com moral que possa pressionar esses caras? Não. Sou muito mais o trabalho de vocês na ABAC. Obrigado, seu Écio, pela sua participação e pela sua colocação, mas realmente o senhor tem razão. Ficaram esse tempo todo, fizeram uma parte da obra, a outra está abandonada e as pessoas estão lá sofrendo naquelas filas. Senhor Paulo César de Muri, parabéns, vocês estão prestando um serviço maravilhoso, porque infelizmente, tirando vocês nos meios de comunicação de Friburgo, o resto são todos vendidos. Eu queria que o doutor Lorival me orientasse a respeito do meu IPTU. A casa que eu moro teve ao lado um grande deslizamento de terra, colocando em risco a minha casa. Desde o ano passado que eu estou na casa da minha mãe com a minha mulher e meus 2 filhos, porque não posso fazer o muro de proteção que é preciso. A prefeitura não quis suspender a cobrança do IPTU. O que devo fazer? Obrigado, seu Paulo, doutor Lorival. Que absurdo. Seu Paulo, obrigado pela participação. Seu Paulo, não resta ao senhor outra alternativa a não ser recorrer ao Poder Judiciário. O senhor poderia aconselhar o senhor tirar fotografias do local, tá certo? Verificar se a área foi declarada como interditada pelo Poder Público e, se isso aconteceu, o senhor faz jus à isenção do pagamento do IPTU. Aliás, isso foi apregoado aos 4 cantos aqui no Nova Friburgo. Então, nesse caso específico, embora a sua residência não tenha sido declarada como área de risco, mas se há o risco eminente, o senhor pode solicitar ao Poder Judiciário para que o senhor seja isentado do pagamento do IPTU, já que o senhor não pode ocupar o seu imóvel. Então, é um direito garantido e procure um profissional de direito, procure a associação e faça valer o seu direito, porque isso é um absurdo. Obrigado pela participação. Dona Esther de Olaria, obrigado aí pela sua participação, dona Esther. E ela colocou, parabéns pelo programa. Niedo, parabéns pela sua posição contrária à realização do carnaval. É um absurdo a cidade precisando de tantas obras e a prefeitura gastando quase R$1 milhão com a realização do carnaval. Obrigado, dona Esther. Seu Aurélio do Centro, Niedo, agora com o retorno às aulas, o nosso trânsito volta a ficar impraticável. Passou-se as férias e a Altran não fez estudo nenhum para tentar melhorar. O Paissandu, a Rua do Arco, teria que ser invertida, porque ela desafogaria muito mais do que a Rua Lenrour. Mas também Niedo, esperar alguma boa ideia destes governantes é querer muito. Vocês não acham? Parabéns pelo programa. Concordo plenamente, senhor Aurélio, né? E esperar dessa gente alguma coisa de bom. Se os governantes ouvissem a população... Está muito difícil, não está? Se os governantes ouvissem a população... Melhoraria. Com certeza resolveria parte dos problemas. É verdade, concordo também. Senhor Roberto, obrigado, senhor Roberto, pela sua participação.
A nossa prefeitura está igual a história da Branca de Neve e os 7 anões. Qual dos anões será o Soneca? É difícil saber, hein? Tem muita gente dormindo. Seu Ciderley da Nova Suíça, vocês mostram as coisas e o povo friburguense não acordam nunca. Parabéns pelo programa. Obrigado, Ciderley, pela sua participação. Seu Marcelo Alves das Brownies, parabéns pelo programa. Niedo, eu acompanho sempre o seu programa e vejo que a que ponto chegou o nosso município de abandono. Mas aqui, nas Brownies, não é diferente não. É considerado um bairro nobre, mas o abandono também chegou aqui. É só subir pela rua Monte Líbano, Visconde de Itaboraí, até na subestação da Energisa e voltar pela rua da Faculdade Estácio de Sá, que vocês vão ver o abandono que o bairro se encontra. Eu já fiz esse trajeto. Naquela vez do programa, voltamos por dentro, né? Lembra? Nós fizemos esse trajeto. Realmente, a sua colocação é perfeita. E é um bairro nobre, hein? Eles dizem, né? Dona Elza de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, sou mãe e vó de bombeiro e me orgulho muito disso, mas tenho muita tristeza e revolta de ver o que esse governador faz com uma classe tão querida pelo povo. Os nossos bombeiros são verdadeiros heróis, ganham pouco, são mal assistidos pelo poder público, não têm tranquilidade para trabalhar, porque com o salário baixo, como vão se concentrar num serviço tão perigoso? Agora mesmo, Niedo, na queda do prédio do Rio, nós vimos o trabalho desses heróis. Dona Elza, obrigado aí pela sua colocação. A senhora sabe que eu também sou bombeiro e, se Deus quiser, dia 10, se o governador, não sei se eu posso chamar o Sérgio Cabral de governador, mas se o Sérgio Cabral não chegar aonde a segurança precisa, o bombeiro, o policial militar, o policial civil não quer não, eles precisam ter esse salário para poder continuar os seus trabalhos e a sobrevivência dos seus familiares. Se ele não chegar lá, infelizmente, eu acredito fielmente que nós vamos ter uma greve aí. Mas vamos ver. Até dia 10, a gente ainda tem algumas horas aí para ele parar e raciocinar e ver o que ele acha melhor. Não para ele, porque para ele tudo é bom. A greve continua, ele vai embora para Paris. Quem sofre são os familiares do pessoal da segurança e a própria população. Mas, infelizmente, o caminho tem que ser esse. Dona Patrícia do Catacione, parabéns pelo programa. Niedo e doutor Lorival, no último programa, um telespectador ou telespectadora abordou o assunto da cota de deficientes que as empresas têm que admitir em seus quadros de funcionário. Eu quero parabenizar o doutor Lorival, que, como sempre, foi muito claro nas suas explicações. Agora, eu queria perguntar ao doutor Lorival se ele poderia nos informar se um empresário pode negar um emprego a uma pessoa só porque ela não mora próximo ao serviço e à empresa. Vai ser obrigada a pagar o vale-transporte, porque a minha patroa faz isso. Dona Patrícia, isso é um absurdo, o que vem acontecendo, esse tipo de discriminação. Se ficar comprovada essa prática abusiva da sua patroa, ela pode ser compelida a pagar uma multa. Basta denunciar esse fato junto à Delegacia Regional do Trabalho, porque o direito ao vale-transporte é assegurado por lei. Isso não constitui nenhuma ilegalidade, nenhum ônus adicional ao empregador, até porque parte desse valor é dedutível de imposto de renda da empresa. Tá certo? Então, isso é uma discriminação ao trabalhador. Se de fato a senhora tiver como comprovar isso, faça a denúncia e certamente a empresa ou a sua patroa será punida na forma da lei, porque esse tipo de tratamento é condenável pela legislação trabalhista em vigor. Obrigado pela participação. Marcelo de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns, vocês são a voz do povo. Eu queria que o doutor Lorival me ajudasse a entender melhor como funciona
o transporte de pacientes que fazem tratamento no INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Doutor Lorival, a minha mãe tem que tomar 25 aplicações de quimioterapia no Rio. Só que ela está muito debilitada em função da doença. Está usando fraldas e, por isso, não tem condições de ir na van com os outros doentes. A Secretaria de Saúde diz que não pode arrumar um carro só para ela. Nós, da família, não temos condições de alugar um carro para levá-la. O que devemos fazer, doutor Lorival? Por gentileza. Dona Marcel de Olaria, obrigado pela participação e estamos solidários aí com a sua preocupação e a doença do seu ente querido. Dona Marcel, é lamentável a postura da Secretaria de Educação, de Saúde. A postura dos seus dirigentes afronta a lei, porque o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal. O Estado deve arcar com esse ônus. Se a sua mãe não pode viajar com os demais pacientes, a Secretaria tem que disponibilizar uma ambulância, um meio de transporte que possa acomodá-la para levá-la a fim de que seja realizado as aplicações necessárias à sua sobrevida, à sua subsistência. Então, fica aqui o meu conselho. A senhora, munida de documento comprobatório, pode até gravar essa conversa. Levem 2 ou 3 pessoas como testemunha de que a Secretaria está criando um embaraço para o transporte da sua mãe até o INCA e ingressem em juízo. Porque, por lei, a senhora pode até alugar um carro para transportar a sua mãe até o local, pegar os recibos, apresentar na Secretaria e ser devidamente reembolsada. Esse é o procedimento em casos excepcionais, em caso de doença com a doença do seu parente. Então, fica aqui o meu conselho. Reúna provas necessárias de respeito praticado pela Secretaria, ingresse com uma ação judicial, peça uma tutela antecipatória, que diante da gravidade da documentação que a senhora certamente a possui em casa, o juiz certamente concederá uma tutela antecipatória, obrigando o município a disponibilizar uma ambulância para levar seu parente, a sua mãe, até o INCA, para que possa ser realizadas as aplicações necessárias à sua subsistência. Obrigado pela participação. 2523-9705. Participe do nosso programa. Não há nada de novo. Pois é, cartas e mais cartas traduzindo indignação com a corrupção no Brasil. Como se estivéssemos diante de um problema novo, criado há pouco tempo por algum partido político ou por algum recente governo. Minha gente, é falta de memória. Tenho 71 anos e desde criança ouço falar em superfaturamento de obras públicas, pagamento de propinas, desvios de verbas, etc. e etc., sem que houvesse a reclamada reação popular. É um câncer antigo, de difícil tratamento. É o que hoje se vê. São apenas algumas de suas metástases. Hoje, no Brasil, estão mostrando que a riqueza pessoal vem mais fácil e rápida através de roubo, desvio, malversação e apropriação de verbas públicas e privadas. E com essa justiça que aí está, é até um estímulo entrar na ladruagem, pois, na balança contábil, entre o que se rouba e o que se perde em multa, o saldo é sempre positivo para o ladrão. Não faltam exemplos. O mais curioso é que a maneira de agir dessas verdadeiras quadrilhas é a mais simplória e se repete à exaustão. Não é admissível que, diante dos recursos tecnológicos hoje disponíveis, os órgãos dos governos
continue fazendo contratos milionários com empresa de endereço falso, notas fiscais frias, pagamentos fictícios e usando como laranja gente simples. Absurdo. É um absurdo, né, doutor? Niedo, a prova disso, desse tipo de enriquecimento, é o filho do Lula. Esse cidadão... O exemplo maravilhoso. Pois é, que era um funcionário de um zoológico, parece que é vigia, o varredor do zoológico, até o primeiro ano de governo do pai, o senhor ex-presidente Lula. Hoje é um dos maiores fazendeiros desse país. As 3 fazendas que reunidas possuem mais de 1 milhão de cabeças de gado. Você acredita disso? Acredito. Pois é, senhores. Você imagina a evolução patrimonial de um cidadão que nunca exerceu qualquer atividade pública bem remunerada, não é engenheiro, não é nada disso, nem um jogador de futebol, nem um cantor de pagode, que poderia ter altos salários, mas simplesmente é um dos maiores fazendeiros do país e antes era simplesmente um funcionário de um zoológico de São Paulo. É isso aí. São essas as realidades e as contradições que existem em nosso país. E ninguém questiona essa evolução patrimonial catastrófica. É Brasil. O réu do mensalão acumula cargos de deputado e secretário de saúde em Mato Grosso. Réu no processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal é um dos citados na investigação da máfia dos sanguessugas. Pedro Henri, do PP de Mato Grosso, exerce ao mesmo tempo os cargos de deputado federal e secretário estadual de saúde do Mato Grosso. A Constituição, no inciso 16, no artigo 37, proíbe a acumulação de cargos públicos, o que faz as fracas democracias se tornarem ditaduras. É exatamente o medo que seus mandatários corruptos têm de que seus sucessores os mandem para a cadeia. Por isso é que o princípio básico que fortalece a democracia é a alternância no poder. Se hoje nós estamos vivendo numa ditadura populista de mentira, é exatamente devido ao poder concedido aos governantes corruptos que insistem em permanecer nos cargos por medo de que suas maracutaias sejam denunciadas. E a desculpa é que estão fazendo um bom governo. Devido às incontáveis denúncias de corrupção, foi desmascarada e declarada a ditadura do populismo no Brasil, com a ajuda do Poder Judiciário, que blindou os políticos corruptos de serem processados. A presidência da Câmara passou a impedir os congressistas de investigarem o governo, cujo dever é cláusula pétrea da Constituição Federal. A maioria dada pelos eleitores ao partido do governo consagrou uma falsa democracia que, devido aos inúmeros casos de corrupção, assumiu a forma de ditadura branca, ainda não desmascarada pela imprensa livre do país. Prova disso é que, em poucos meses de governo da atual presidente, caíram 7 ministros e 8 ministros. E não foi por bons serviços prestados à nação. Né? E não aconteceu nada, não aconteceu saiu, ninguém nada. Falou mais nada. A turma do mensalão estão todas aí, né, nos corredores palacianos. E o Supremo Tribunal Federal está com problema, né? Como é que vai julgar isso? E o processo está lá engavetado. Alguns crimes até já prescreveram. Estão esperando a prescrição, né? Pois é. Isso. O STF está esperando a prescrição do mensalão. Não tem outra coisa para a gente pensar. Afinal de contas, nós não somos nenhum idiota. Nós estamos vendo no dia a dia. Quantos anos já tem o mensalão? Só podem estar esperando a prescrição. Para não terem que mandar os seus pares para a cadeia, né? Sair daquele nó do mensalão é complicado, né? Não tem como. Não tem como sair dali. Não tem como. Se fosse um cidadão comum, já estaria preso. Com certeza. Mas é verdade. Há muito tempo. Já estava até acabando de cumprir a pena. Né? Se fosse um cidadão comum, com certeza.
2523-9705. Participe do nosso programa, entre em contato conosco, traga suas informações. O Programa de Defesa do Consumidor está aqui todas as terças-feiras, a partir das 19h30, exatamente para conversar com os nossos telespectadores, com todo o povo friburguense, levar informação e também receber as informações do povo friburguense. No Rio de Janeiro, há magistrados que chegam a ganhar 150 mil por mês e o presidente do tribunal acha que é normal. A folha de subsídios do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mostra que desembargadores e juízes, mesmo aqueles que acabaram de ingressar na carreira, chegam a ganhar mensalmente de 40 mil a 150 mil reais. A remuneração de R$ 24.117,62 é hipertrofiada por vantagens eventuais. Alguns desembargadores receberam, ao longo de apenas um ano, 400 mil reais cada, somente em penduricalhos. Para eles, vale o direito adquirido. Um absurdo. Graças à imprensa, nós estamos tomando conhecimento dessa verdadeira catástrofe. Não é por acaso o extraordinário esforço das associações de magistrados para impedir que o Conselho Nacional de Justiça bote ordem nessa desordem generalizada. Tudo leva a crer que estamos vivendo os últimos dias que antecederam a destruição de Sodoma e Gomorra. Não é mera coincidência que esses fatos tão deprimentes e tão vergonhosos estarem acontecendo nos dois estados mais ricos da Federação, São Paulo e Rio de Janeiro, e justamente no Poder Judiciário, que deveria ser o baluarte, o farol refletor da dignidade do serviço público nos três poderes da República Federativa do Brasil. Pobre nação rica, onde a lei e o direito estão nas mãos dos verdugos, insensíveis com a dignidade humana. Pobre do nosso querido e amado Brasil, doutor Lourival. Pois é, Nid, eu fiquei surpreso, apesar de militar no meio há mais de 30 anos, eu fiquei surpreso com as informações trazidas à tona pelo Jornal Globo. Porque, na verdade, o valor fixo para os magistrados hoje é de 24 mil e alguma coisa. Claro que existem algumas vantagens quando os magistrados são designados para outras comarcas, sem ajuda de custo, tudo normal. Mas chegar ao patamar de 150 mil reais realmente foge ao bom senso e à realidade brasileira, se nós considerarmos que o salário mínimo hoje custa R$ 622 reais, e que grande parte dos brasileiros sobrevive com esse salário. Há uma contradição bastante significativa se nós analisarmos. Eu tive informação há pouco tempo, através do jornalzinho da UAB, do sindicato dos advogados informando que há uma carência no estado do Rio de Janeiro de aproximadamente 120 juízes. Ou seja, há cargos vagos para 120 juízes. Agora os senhores imaginam o seguinte: se, em média, os magistrados ganham 24 mil reais, os que estão ingressando na carreira agora, e alguns estão ganhando 150 mil, e há uma carência de magistrados de uma forma gritante em muitas comarcas do interior, há juízes que estão acumulando 3 varas, senhores. Trabalham feito um louco para poder dar um pouco de celeridade, se é possível, nos processos, acumulando 2 varas ou 3. Por que então que não se faz um concurso e preenche essas 100 e poucas vagas para desafogar as comarcas do interior, ajudar muitos juízes que estão sobrecarregados com até 6 mil processos no seu cartório? Há juízes com 6 mil ou mais processos no cartório e sendo obrigado a acumular com outra vara. E das eleições acumula, inclusive, a questão eleitoral. Vejam bem, senhores,
Aonde que uma prestação jurisdicional de qualidade pode ser feita nessas condições? Falta bom senso. E eu acredito nas informações prestadas pelo jornal, porque é um jornal de credibilidade e que jamais poderia dar uma informação distorcida à sociedade. E realmente é isso. Então eu lhes pergunto, não seria mais fácil reduzir esses 150 mil de alguns juízes e contratar os 100 juízes ou 120 que há de carência no Estado para desafogar o Poder Judiciário? Francamente, é uma questão de bom senso, senhores. E muitos ministros e muitos juízes ou desembargadores são contrários a um controle interno pelo Conselho Nacional de Justiça. Francamente. É isso aí. Execução individual de sentença em ação civil coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário. O STJ vira jurisprudência em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos. A decisão foi tomada no julgamento de recursos propostos pelo Banco Banestado contra 2 beneficiários de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor contra a instituição bancária. Os ministros do colegiado entenderam que a liquidação de sentença genérica proferida em ação civil pública pode ser ajuizada no fórum do domicílio do beneficiário, porque os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a limites geográficos, mas a limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. A decisão da Corte Especial significou uma virada na jurisprudência do STJ, que era restritiva quanto ao alcance da sentença proferida em ação civil pública. A ação civil pública foi ajuizada em abril de 1998 e distribuída à primeira vara de fazenda pública, falências e concordatas no Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira a pagar aos poupadores do Estado do Paraná, com contas em caderneta de poupança mantidas no Banestado, as diferenças de correção monetária expurgadas em razão dos planos econômicos entre julho de 1987 e janeiro de 1989. Boa essa decisão, né, doutor? Pois é, vai facilitar as coisas, não? Com certeza. Eu espero que a paralisação determinada pelo STF em relação aos expurgos inflacionários, né, que deve ser emitida uma súmula vinculante muito em breve, paralisou todos. Esse ano, né? São milhões de processos parados, aguardando essa decisão do STF. Talvez seja emitida uma súmula vinculante. Eu espero que dessa vez venha em benefício aos poupadores, ou seja, venha em benefício à população e não aos banqueiros. Essa é a minha esperança. Doutor Lorival, as suas despedidas, por gentileza. Pois é. Eu quero agradecer mais uma vez ao senhor e à senhora que nos assiste toda terça-feira, nos dá o prazer e a honra de adentrar nos seus lares e ter essa participação calorosa de informações, nos trazendo informações úteis, porque sem as suas informações nós não teríamos como repassá-las aos nossos telespectadores. Então essa troca de informação é saudável para o exercício de cidadania, para que nós possamos juntos lutar por dias melhores em respeito ao seu direito. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso objetivo. Não ganhamos nada com isso. Queremos dar a nossa pequena contribuição para que a nossa sociedade possa ser vista com respeito e que tenha os seus direitos garantidos pelos nossos governantes. A todos os senhores, o meu muito obrigado e até terça-feira, se Deus quiser. Eu quero agradecer às pessoas que entraram em contato pelo telefone com o programa, que trouxeram diversas informações. Agradecer todas as pessoas que nos assistem e nos encontram pelas ruas da nossa cidade e fazendo comentários do programa e das informações que nós levamos. Quero agradecer, como sempre, não posso deixar de agradecer a TV Foco, sob a direção de Jair e Carminha, que abrem esse espaço para que nós possamos conversar com os nossos telespectadores, com o povo friburguense, e agradecer a técnica da TV
Focos, que são pessoas amabilíssimas e que estão sempre prontas a nos atender. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Amazonas Medicals, ortopedia e dental, equipamentos e produtos médicos hospitalares e dentários, cadeiras de rodas, macas e camas hospitalares. Temos também bengalas, nebulizadores, medidores de pressão e toda a linha de produtos ortopédicos e odontológicos. Aceitamos todos os cartões. Amazonas Medicals, ortopedia e dental, Rua Galeano das Neves, loja 7, Centro, ao lado do Friburgo Shopping, 2522-7028. Restaurante Arroz com Feijão, atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Para montar ou modernizar seu escritório, não perca tempo. Procure a Expo Móveis. A Expo Móveis é a mais completa loja referencial em móveis para escritórios da região. Aqui a gente mostra. Lá na Expo Móveis você confere. Nossos móveis têm qualidade, design e beleza. E o pagamento você decide. Tudo em até 6 vezes sem juros no cheque pré. Aceitamos todos os cartões de crédito. Expo Móveis. Móveis para informática e escritório com preços imbatíveis. Entrega e montagem em toda a região. Bebedouros, cadeiras ergonômicas e racks para computadores. A Expo Móveis fica na Rua Galeano das Neves, número 20, loja 1, ao lado do Friburgo Shopping. Nosso telefone 2523-8949.